Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links das minhas redes sociais para quem tiver interesse e entrar em contato comigo para atendimento online ou então se tiver alguma dúvida. Hoje eu vou falar sobre a diferença de ansiedade e medo. Muitas pessoas confundem os dois, até porque a diferença entre os dois é bem sutil e também eles se interligam, um complementa ali o outro. E também os dois, eles vêm de um processo evolutivo que traz uma proteção ali para a gente e é algo positivo até, ele é uma defesa do nosso corpo. Então, eu vou falar um pouco sobre a diferença de cada um deles, a importância que eles têm e também quando que eles podem se tornar prejudiciais. A ansiedade, ela é utilizada para o futuro. Então, a ansiedade é quando você acaba tendo ali uma preocupação com algo que vai acontecer no futuro. Então, você fica pensando, acho que isso vai acontecer de errado, né? Fica preocupada, fica trazendo questões que às vezes podem ser reais, mas às vezes podem também não ser reais. E isso acaba te gerando, né, ali uma expectativa, uma ansiedade de algo que vai acontecer. Ela é positiva e nos protege porque ela pode nos ajudar a prevenir algumas coisas que podem dar errado. Então, por exemplo, se você já passou por alguma situação que deu errado, às vezes você pode ali perceber que aquilo não vai dar, né, alguma coisa positiva, e aí você acaba se prevenindo. Você fala, vou fazer de alguma forma diferente, então você acaba pensando no futuro, ficando preocupada com aquilo e já agindo de uma forma que vai prevenir de acontecer alguma coisa errada, né? E isso em algumas outras situações também. Então, ela é uma defesa ali para você aprender. Às vezes acontece alguma coisa, você aprende com aquilo e aí você acaba, né, prevenindo, vendo coisas do futuro, gerando uma ansiedade e ali sendo positivo. Só que o que acontece? Nós não conseguimos controlar tudo, né? Então, às vezes a gente acaba achando, vou me prevenir e sempre vou fazer com que nada dê errado, né? Então, já que eu consegui em algumas vezes controlar alguma coisa, então eu quero controlar tudo. Então, às vezes isso acaba se tornando excessivo porque a pessoa começa a achar que nada pode dar errado e que ela tem que estar sempre pensando no futuro e resolvendo as coisas. E quando na verdade isso não acontece, isso vai trazendo uma frustração, porque a pessoa vai vendo que ela não controla as coisas e muitas vezes as coisas podem acontecer e a gente está ali tentando prevenir e as coisas darem errado. Então, aí quando essa ansiedade, né, esse controle acaba ficando excessivo, isso acaba trazendo um prejuízo ali para a pessoa e muitas vezes até trazendo outros transtornos, né, trazendo prejuízos até físicos ali para a pessoa. Já o medo, ele está relacionado a uma situação ou um objeto ali imediato. Então, a pessoa, ela tem medo muitas vezes, ela viu ali uma cobra ou ali um animal ali perigoso, e aí aquilo gera um medo imediato, é algo ali no presente, e aí ela acaba se defendendo, né? Ou então uma situação perigosa, ela tá ali na rua e ela vê pessoas estranhas ou alguém querendo atacar, e aí ela tem um medo e ela acaba ali, né, tendo uma reação de proteção. Então, por isso que o medo, ele é importante nesse sentido. Ele é uma proteção ali para que a gente se defenda em alguma situação, ou de algum objeto, ou de algo ali que seja perigoso. Mas o problema também é quando esse medo, ele começa a ser excessivo e muitas vezes de situações que não são realmente ali catastróficas ou que trazem, né, um perigo real. Então, às vezes, a pessoa ela tem medo de um objeto ou de um animal que não está representando um perigo realmente. É muito mais ali o medo dela, né, a tensão dela, pensamentos que são irreais ali dentro da situação, né? E às vezes fazendo com que ela até se paralise em várias situações por um medo excessivo, podendo até chegar a uma fobia, né? E aí começa a trazer um prejuízo para essa pessoa. E quando o medo também ele é excessivo, ele também gera uma ansiedade. Então, por isso que eu falei ali no início que os dois se interligam. Porque quando a pessoa ela tá com medo ali excessivo, tá com uma fobia, ela muitas vezes começa a ficar ansiosa, com medo do futuro. Então, ela começa a pensar
que pode acontecer algo no futuro, que ela pode encontrar com aquilo, ela pode viver aquela situação. Então, isso começa a gerar uma ansiedade. E quando a pessoa ela também tem uma ansiedade, ela tem um medo das coisas. Então, quando ela está pensando no futuro, ela tem medo que algo de errado aconteça, ela tem medo de se prejudicar. Então, percebe que tanto a ansiedade quanto o medo, elas vêm ali em conjunto. Então, por isso que quando a pessoa ela tem um medo excessivo, ela também entra num transtorno de ansiedade. A fobia está dentro de um transtorno de ansiedade, porque o medo está ali numa questão central da ansiedade. Por isso que é importante entender entre os dois, né? E os transtornos de ansiedade, né, que tem ali, que existem, né, dentro ali da psicologia, é o transtorno de ansiedade generalizada, é o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a agorafobia, o estresse pós-traumático e as fobias. Eu falei sobre todos esses transtornos de ansiedade em vídeos aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os vídeos sobre esses transtornos de ansiedade, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais. E é muito importante que vocês busquem a ajuda de um profissional para poder entender o que realmente está acontecendo, né? Para vocês entenderem qual transtorno vocês estão vivenciando, entender também a diferença, né, do medo e da ansiedade, para que você possa se autoconhecer, entender os gatilhos que estão ocorrendo para que você sinta um medo ou uma ansiedade excessiva. E também o trabalho da psicoterapia vai te ajudar a lidar com esses medos, vai te ajudar a vivenciar mais o presente, a desmistificar alguns pensamentos distorcidos, crenças limitantes que estejam ali te paralisando de alguma forma e fazendo você ter uma outra qualidade de vida. Eu vou deixar aqui também o link para o meu curso sobre liberte-se de suas crenças limitantes. Ele vai te ajudar também a você enxergar tudo isso de uma outra forma, porque você vai ver quanto que seus medos e suas ansiedades estão te paralisando e muitas vezes você não está nem percebendo e nem olhando para eles. Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!